Vamos juntos encontrar nosso Pai com gratidão, e Jesus, o Deus bendito, em nosso coração, agradecendo ao acordar sua forte proteção e eterna salvação que vem de sua mão. Porque este é o reino de amor e de esperança, que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador. Te busco sempre, ó Senhor, me envolvo em Teu amor, me ajuda a crescer com o Teu poder. Quero sempre estar contigo, és meu Deus o que eu preciso, és a força que eu consigo, meu melhor amigo. Porque este é o reino de amor e de esperança, que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança e conhecer
conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador. Amém, Senhor. Olá, bom dia, irmãos e irmãs. Estou muito feliz de poder essa manhã compartilhar um pouco com vocês. Primeiramente, queria desejar um excelente 2023 para todos e todas. Que Deus possa abençoar muito esse ano para cada um de nós e que possamos nos fortalecer espiritualmente, conquistar nossos sonhos, realizar desejos que foram postergados, né, para o próximo ano. Mas antes de começar nosso culto de hoje, eu queria convidar vocês a uma oração. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque cada ano que nasce, Pai, nasce junto também a esperança de que o futuro, Pai, que nos espera seja sempre melhor. Quero muito te agradecer porque o Senhor conservou, Pai, cada um de nós. Estamos aqui hoje porque o Senhor permitiu, Pai, que sobrevivêssemos a tantos desafios, dificuldades, pandemia. O Senhor, Pai, cuidou de cada um de nós, nos livrou, nos protegeu. Eu oro para que o Senhor possa sempre caminhar, Pai, à nossa frente, nos guiando, nos conduzindo. Que o Senhor, Pai, nos encha de fé, de esperança, de poder, Pai, caminhar ao seu lado e que o Senhor mesmo, Pai, possa estar conosco, nos encorajando, Pai, cada dia e nos ajudando a acreditar, Pai, nas Tuas promessas e principalmente na Tua salvação. Deus, obrigado por tudo, fica conosco aqui. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Então, como eu estava falando, cada ano que começa junto também a novos sonhos, novos desejos, e a gente sabe que o início de um novo ano sempre é uma fonte de esperança, né? A gente sempre pensa, faz planos para o ano que entra e a gente sempre imagina. É um momento também que a gente para refletir nas coisas que a gente fez no ano que passou e a gente fica analisando onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode trabalhar para conquistar aquilo que não foi possível conquistar, né, ainda. Então, o nascer de um novo ano sempre traz junto uma nova esperança, né? E eu sei que a gente faz planos, a gente pede coisas a Deus e muitas dessas coisas têm a ver com o desejo que a gente tem mesmo de ser feliz, né? De conquistar sonhos, de realizar desejos que a gente ainda não alcançou. Mas eu sei que também a nossa felicidade não está nas coisas, né, desse mundo. A nossa felicidade não está em conquistar coisas, em acumular riquezas. E às vezes a nossa felicidade está em ter um propósito de vida, em saber qual é o nosso sentido, né, da vida. E é dessas coisas que eu queria compartilhar um pouco hoje, porque eu sei que é muito difícil para alguns ainda encontrar um propósito nessa vida e reconhecer, né? E entender qual foi por que Deus te chamou e o que é que Ele queria de cada um de nós. Então eu queria compartilhar um pouco sobre a história de um homem na Bíblia que recebeu um chamado, né? Um chamado nada fácil para a vida dele, mas com dificuldades, aos tombos e barrancos, digamos assim, ele conseguiu realizar aquele chamado que Deus tinha para a vida dele. Eu queria falar um pouco sobre a história de Moisés. Moisés é um personagem, um homem na Bíblia que me inspira assim, pela história de vida dele, né? A gente sabe que o contexto em que Moisés nasceu não era muito bom. Havia um decreto para matar todas as crianças do sexo masculino e ele nasceu justamente já
destinado com esse decreto em vigor, ele já nasceu com a sentença de morte decretada, mas a família de Moisés criou uma forma de protegê-lo, e aí ele foi criado praticamente pela mãe até uma certa idade, mas como filho da filha do faraó, né, do Egito. E ele depois foi entregue para a filha do faraó. A infância de Moisés não foi uma infância muito feliz. A verdade é que ele meio que foi abandonado pela família para que ele pudesse ter vida, né? Mas ele era uma criança, ele não entendia muito bem isso. Imagina você ser uma criança e você simplesmente é abandonada, entregue por sua família e você é criado longe dos seus pais, em uma cultura completamente diferente. Você cresce com essa crise, né, de identidade. Quem realmente você é. Agora imagina, depois de tudo isso, tem um episódio que fala que Moisés ele um dia foi visitar o povo dele, os parentes, e descobriu que o povo era oprimido. E aí Moisés viu um egípcio oprimindo uma pessoa do povo dele, ele matou o egípcio e escondeu o corpo. E aí, por conta desse episódio, ele achou que as pessoas tinham descoberto e aí tentou esconder, ficou com medo, inseguro. Aí depois descobriram e aí ele fugiu e se refugiou numa terra estrangeira, num lugar que ele não conhecia a cultura, as pessoas e tudo mais. Esse início da vida de Moisés ele é muito conturbado, né? Moisés era um homem já frágil emocionalmente, já inseguro, já cheio de conflitos por conta de um início de vida conturbado. Moisés já tinha se tornado um assassino, um homicida e mentiroso, logo como jovem, né? E Moisés é obrigado a fugir do Egito e se esconder numa terra estrangeira por onde ele construiu família, casou e virou pastor de ovelhas. Agora, o que esperar de um adulto com essa história de vida, com esse início de vida, né? Normalmente, a gente com muito menos já temos nossos medos, nossas inseguranças, nossas fraquezas. Mas o mais legal da história de Moisés é que Deus foi lá aonde ele estava e fez um convite a ele para voltar de onde ele saiu. E aí é como se ele tivesse que se reencontrar com o passado. E eu sei que muitas vezes a gente voltar e se reencontrar com o passado muitas vezes requer lidar com coisas, né, na nossa vida, no nosso coração, resolver conflitos, coisas que ficaram pendentes. É por isso que o tema dessa aula de hoje é Voltando para o Egito, que foi justamente onde nasceu todos os conflitos na vida de Moisés e foi justamente o convite que Deus fez. Olha, você vai voltar para o Egito. Eu queria ler já inicialmente lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 9 ao 15, que diz assim: Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é
o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então, irmãos, esse era o Moisés que Deus tinha convidado para tirar o povo do Egito. Um homem que a princípio não conhecia o poder de Deus, um homem que nunca tinha sido apresentado ao Deus dos antepassados dele, porque tinha sido criado longe dessa cultura. Um homem que vivia com medos e inseguranças, medos porque já tinha sido fugido uma vez, ele já estava refugiado numa terra estrangeira, ele praticamente carregava uma culpa no coração, carregava inseguranças porque ele já tinha matado uma pessoa tentando resolver conflitos. Agora imagina esse Moisés, né? Que não conhecia Deus, que não tinha perspectiva de vida, que não tinha propósito, que não tinha nada que o deixasse confiante em si mesmo. Pelo contrário, é por isso que ele diz: quem sou eu, né? Quem sou eu para ir no Egito, falar com o faraó e tirar o povo de lá, né? Moisés sabia que ele não tinha essa capacidade, ele sabia que ele era incapaz. E mesmo esse homem com toda insegurança, com toda a percepção de que era fraco, inseguro, cheio de medos, Deus está convidando Moisés: olha, vamos voltar ao Egito, você vai voltar ao Egito. E isso significava lidar com todos os conflitos que ele tinha deixado lá para trás, né? Então, o que Deus está dizendo para Moisés não importa quais são os conflitos que você tem, não importa quais são os seus medos, não importa quais são as suas inseguranças, não importa se você é capaz, se você não é capaz, não importa a culpa que você carrega, não importa os conflitos existenciais que você tem. O importante para você nesse momento é: eu estarei com você, né? Então, muitas vezes, ouvir o chamado de Deus significa aceitar que Deus está conosco, aceitar que nós realmente não somos capazes, aceitar que somos fracos, aceitar que temos nossos medos, nossas inseguranças, e aceitar, acima de tudo, que Deus está com a gente. Então, Deus, ele fala: olha, a prova que você precisa nesse momento é saber de que eu vou estar com você, né? Então, mesmo assim, mesmo às vezes a gente compreendendo que Deus está com a gente, isso muitas vezes não é suficiente para a gente cumprir o nosso propósito, entender o nosso chamado, né? Quando a gente vai lá em Êxodo 4, do versículo 1 ao 9, olha só o que é que Moisés diz. Êxodo 4, do 1 ao 9. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E Moisés, ele estava aqui lidando agora com a falta de fé, né?
porque ele sabia que as pessoas poderiam não acreditar, simplesmente se ele dissesse, olha, Deus me enviou, eu estou aqui porque Deus pediu para que eu viesse. E ele falou, ele foi muito sincero com Deus, e se as pessoas não acreditarem, né? E às vezes bate essa falta de fé na gente, às vezes a gente fica assim, inseguro se de fato o que a gente vai fazer, se na hora que a gente for cumprir o nosso chamado, se isso vai trazer, né? Se as pessoas vão acreditar, se as pessoas, ao ouvir o que nós vamos dizer, se elas vão realmente aceitar como sendo algo de Deus. E Deus fala assim, olha, não se preocupe, porque eu vou fazer alguns sinais miraculosos. Agora imagina o sinal. Eu fiquei imaginando no lugar de Moisés, quando jogar a vara no chão e de repente virar uma serpente. E Deus manda pegar a serpente pelo rabo. E eu fiquei me imaginando na cena, eu tenho certeza que eu ia ficar com medo de pegar na cobra. E Moisés ele precisou enfrentar, né, aquele medo, e isso representa uma certa confiança, né? No momento que Deus fala assim, ó, pegue a cobra, pegue a serpente, né? E Moisés teve que enfrentar o medo dele e confiar em Deus, de que a cobra não iria causar nenhum mal, ou que não iria reagir, que não iria picar ele, de que não era talvez venenosa. E foi uma decisão que Moisés teve que tomar ali na hora, né? De pegar a serpente pelo rabo. Mas quando ele viu, né? Quando ele viu os sinais, quando ele percebeu que ele podia confiar em Deus, ele ficou encorajado, porque quando a gente percebe os sinais de Deus, de que a gente pode confiar, isso nos encoraja e faz com que a gente queira compartilhar com as pessoas quais são os sinais que Deus nos dá diariamente. E Deus nos dá muitos sinais, né, na nossa vida, porque são esses pequenos sinais de Deus diários que vai fortalecendo a nossa fé. E cada vez que a gente vai recebendo, vai prestando atenção, vai entendendo, vai ouvindo, nosso ímpeto é de querer compartilhar com as pessoas os sinais que Deus está dando, né? Então a gente pode dizer para as pessoas que Deus nos enviou, e a gente pode compartilhar os sinais que Deus vai dando na nossa vida diariamente. E quando Moisés recebeu esses sinais, né, ainda assim eles não foram suficientes para Moisés cumprir o chamado que Deus estava fazendo para ele. Quando a gente vai lá em Êxodo 4, no versículo 10, continuando, diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Com ela você fará os sinais miraculosos. Então, fez parte do chamado de Moisés ele ter que falar com as pessoas, né? Mesmo Deus dizendo: olha, eu estou com você, eu vou fazer alguns sinais, mas agora você precisa falar. Moisés disse: eita, agora ficou mais difícil, porque primeiro, eu não sei falar bem, eu não consigo falar em público, eu não consigo me expressar direito, né? E tem gente que só de pensar em ter que falar com pessoas já treme de medo, já fica inseguro. Olha o tamanho, olha como Moisés era, né?
que adulto Moisés era, um homem completamente inseguro, perdido, sem fé, com baixa autoestima, baixa estima. E Moisés, ele simplesmente é muito sincero com Deus: olha, eu tenho todos esses problemas aí. E Deus tá ali dizendo para Moisés: a gente vai lidar com essas coisas aí. Se o seu problema, a sua dificuldade é você não consegue falar, tudo bem, vamos chamar Arão. Você vai falar tudo para Arão, vai ficar mais fácil. Você vai falar só para uma pessoa e essa pessoa vai ser o seu porta-voz e essa pessoa vai falar para o povo. Então Deus também foi mostrando para Moisés que tudo tinha que ser dentro daquilo que ele podia, dentro das condições que ele tinha, né? E o chamado que Deus faz para nós não é além da nossa capacidade, não é além das nossas forças, não é além daquilo que a gente não consegue. Muito pelo contrário, Deus ele capacita todos nós dentro daquilo que Ele espera. Deus nos dá aptidões para fazer e cumprir o chamado dele, e ele simplesmente aceita no limite do que ele nos dá, porque Deus, ele, ao nos prover de habilidades, de competências, ele não exige além, ele não exige a mais. Eu sei que Deus tem nos capacitado de diversas formas. Tem gente que realmente tem dificuldade de falar, de compartilhar, mas ainda assim a gente pode cumprir o chamado de Deus para a nossa vida e compartilhar o que Deus quer falar para as pessoas, porque foi isso que Moisés tinha que fazer. Moisés tinha que chegar diante do povo e ser esperança para o povo, ser luz, ser uma mensagem de salvação, de falar para as pessoas: olha, Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua dificuldade, Deus sabe da opressão que você tem passado, e eu estou aqui como um mensageiro de Deus. Eu vou te mostrar os sinais que Deus tem feito na minha vida, e o que eu quero é compartilhar para vocês dessa salvação e dessa esperança. Então, o chamado, ele é, acima de tudo, um chamado para ser luz, né? Para ser sal nesse mundo. E é por isso que Deus está falando: olha, Moisés, você saiu do Egito, você saiu de lá cheio de problemas, com conflitos, com medo, com insegurança, mas você agora precisa voltar para lá, porque existem outras pessoas lá que também estão sofrendo, né? Então, o nosso retorno para o Egito, na verdade, é um retorno para resgatar pessoas que não ouviram ainda dessa esperança, dessa salvação, dessa mensagem, dessa possibilidade de transformação, né? E muitas vezes, ao voltar para o Egito, a gente vai ter que lidar com coisas no nosso coração, lidar com os nossos medos, lidar com as nossas dificuldades, com a nossa culpa, lidar com tudo que a gente carrega ou trouxe, né, para a nossa vida cristã. Mas tem uma boa notícia, né, no final. Quando Moisés foi chamado por Deus para resgatar o povo no Egito, Deus disse: olha, diga ao povo que eu ouvi o clamor deles e que por isso eu virei em auxílio. A boa notícia é que no momento que as pessoas souberem que Deus pode chegar até elas como um auxílio, isso vai tornar o coração delas cheio de fé e cheio de esperança. Então, quando a gente lê lá em Êxodo 4, no versículo 18, diz assim: depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então
Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho. E nessa passagem é incrível como Moisés, quando ele vai falar com o sogro que ele precisa voltar para o Egito, ele não fala: ah, meu sogro, eu preciso voltar para o Egito porque Deus me deu uma missão de resgatar o povo. Ele diz: olha, eu preciso voltar para ver meus parentes, né? Visitar meus parentes para ver se eles estão vivos, né? Fazer uma visita como quem diz assim: eu vou lá e volto. E vai ser uma vida, vai ser uma visita passageira, tipo, não vou ficar muito lá. Moisés ele ainda vai, mas vai com as certas ressalvas, né? Tipo, eu tô indo, não sei o que é que me espera, né? Não vou criar expectativa sobre isso, porque parece que é uma missão impossível. Então vou dizer aqui pro meu sogro que eu vou lá fazer uma visita, ver se os parentes estão tudo vivo, ver se eles estão bem e volto, né? Só que Moisés ele não tinha entendido a dimensão, o tamanho do que Deus ia fazer na vida dele. E a gente não tem essa dimensão. Muitas vezes Deus nos faz um chamado e a gente não sabe o quão grande muitas vezes pode ser esse chamado. A gente subestima muitas vezes o que Deus quer fazer com as nossas vidas porque a gente não sabe os planos de Deus. Não conhece o tamanho da grandeza. Moisés não saiu da casa do sogro achando que ia abrir o mar vermelho. Moisés não saiu da casa do sogro achando que viriam 7 pragas sobre o Egito. Moisés não saiu da casa do sogro achando que ia ficar 40 anos perdido no deserto. Moisés falou: olha, eu vou só ver como é que meus parentes estão, porque ele não tinha dimensão, ele não sabia quais eram os planos de Deus. E no momento que a gente aceita um chamado, a gente simplesmente vai, né? A gente tem aquela visão limitada e Deus vai nos surpreendendo no meio do percurso. Deus vai nos revelando conforme a gente vai executando o chamado dele. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para cada um que aceita, né, viver esse chamado. Mas você só vai descobrir se você aceitar o chamado de Deus, se você cumprir esse chamado na sua vida. E em Êxodo 4, no versículo 24 em diante, diz assim: numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi e encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer. Também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que ele havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Essa é uma passagem muito estranha quando a gente pensa assim: caramba, Moisés saiu da terra, da casa dele, voltou para o Egito e no meio do caminho Deus tentou matá-lo. Como assim? E aí a gente começa a perceber, primeiro, que tem toda
uma simbologia, né, que foi criada por conta desse episódio. Primeiro Moisés ele coloca no jumentinho, ele entra na cidade montado num jumento com a família, assim como Jesus fez, né? Da mesma forma que essa entrada na terra onde vivia o povo judeu com por meio de um jumento, que foi o que Jesus fez como referência quando entrou em Jerusalém, né, montado em um jumento, e as pessoas adoraram, ficaram felizes, porque era justamente uma representação do que Moisés fez. Assim como Moisés chegou montado num jumento, trazendo mensagem de esperança, de salvação, foi o que Jesus fez. E as pessoas se alegraram porque lembraram de que aquilo era um símbolo de esperança e de salvação, né, e de libertação. E depois disso, no meio do caminho, numa hospedaria, Deus vai tentar matar Moisés. E isso mostra o quanto que, mesmo com uma missão dada por Deus, Moisés precisava ser exemplo em tudo, né? Inclusive, não adianta ele voltar para o Egito para libertar o povo dele se ele não estava cuidando da própria família. Se o próprio filho não tinha sido circuncidado conforme mandava o mandamento de Deus, de que as crianças, depois de nascido, com 8 dias, precisava ser circuncidado. E Deus ele tenta matar Moisés como quem dissesse assim, olha, não é porque eu estou te dando uma missão que eu não vou exigir de você o exemplo, né? E você precisa fazer com a sua família primeiro, você precisa cuidar da sua família. Porque não adianta você querer salvar a humanidade, salvar o povo, se você não quer, se você não cuida da salvação daqueles que estão perto de você. E foi justamente isso que Zípora percebeu e fez a circuncisão do filho e disse, olha, você é meu marido de sangue. Como quem dissesse assim, você apesar de estrangeiro, na hora que meu pai simplesmente adotou você, a gente se tornou marido e mulher, mas agora nós somos como se fosse da mesma família também. Eu estou aqui junto com você. Como se nós fôssemos do mesmo povo, né? E fizéssemos uma aliança. E Zípora se coloca nessa condição de estou com você, Moisés, e agora nós somos parentes, né? Nós somos uma família e e aquilo faz com que Deus se afaste de Moisés, né? E meio que Zípora está dizendo, olha, presta atenção, que você tem uma família para cuidar, né? E aí Deus ele mostra para Moisés que ele vai continuar exigindo de Moisés o coração certo, o cumprimento dos mandamentos, que ele não vai passar a mão na cabeça de Moisés só porque ele tinha entregado a Moisés poderes e sinais miraculosos, né? Então Moisés ele precisava ser exemplo acima de tudo. E assim somos nós. Nós temos um chamado para fora, mas o nosso maior chamado é para dentro da nossa própria casa, é para dentro da nossa família, é cuidar dos filhos, é cuidar da esposa, é cuidar dos nossos pais, dos nossos relacionamentos. Então, no final, quando Moisés chega, né, e quando as pessoas veem os sinais que ele faz e quando Arão compartilha o porquê deles estarem ali e eles crerem, eles simplesmente se curvam em adoração, porque eles perceberam que Deus viria em auxílio deles. Então, irmãos, é isso que deve ser o nosso propósito de vida, né? A nossa felicidade vai estar justamente a gente cumprir esse propósito, esse chamado que Deus nos deu. E que no momento em que a gente consegue lidar com os nossos medos, nossa ansiedade, nossa insegurança, nossas fragilidades, e a gente confia, acredita em Deus, percebe o auxílio dele e enxerga os sinais que ele faz diariamente na nossa vida, e a gente compartilha esses pequenos milagres diários e fala da boa notícia, de esperança, de libertação, de salvação,
o que a gente vai ver é pessoas se curvando diante de Deus e agradecendo pelo auxílio que Deus vai trazer para a vida delas, através do conforto no coração, através de cura, muitas vezes através de libertação, né? Libertação daquilo que muitas vezes aprisiona, do pecado, do medo. E essa mensagem que Deus quer levar para as pessoas, primeiramente alcançando a nós, alcançando nossos corações e depois nos capacitando para que a gente possa levar essa mensagem de esperança para outras pessoas. E é justamente sobre isso que eu queria deixar essa mensagem, para que a gente pudesse refletir e que você pudesse pensar se você tem conseguido cumprir o chamado que Deus tem feito para você, né? E se você está conseguindo de fato confiar no chamado de Deus, nas promessas que Ele faz, porque uma coisa é certa, a gente quando aceita o chamado não tem noção do quão grande Deus vai nos tornar, e Deus quer te tornar grande, né? Deus quer te tornar um homem, uma mulher que lutou, que venceu, que abriu o Mar Vermelho, que libertou muita gente, que resolveu seus conflitos internos. Deus quer te transformar num homem e numa mulher cheia de poder, né? Então, que essa mensagem de esperança possa se conduzir cada um de nós ao longo do ano de 2023. E meu desejo é que Deus possa cumprir o chamado dele nas nossas vidas e que a gente possa se entregar para Deus, para que Deus possa fazer de nossas vidas um milagre. Muito obrigado, um feliz 2023 para todos. E Deus seja louvado por isso. Amém. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender, Ele atua do meu jeito, eu até choro, e às vezes até chego a dizer: o que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus, meu caminho é melhor que o meu, sua visão vai além do que eu vejo. Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim, mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vai cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Hey, eu nunca vou voltar atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais a vida. Quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir
ir à luta sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir à lutar sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz. Que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.